Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. Sejam bem-vindos e, como é de praxe, vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos estudar hoje o princípio 22, lembrando, né, que os princípios eles são tirados da introdução do Livro dos Espíritos, item 6, tá? Mas vamos lá então para a nossa prece. Eu convido todos a fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de conhecermos um pouquinho mais essa doutrina tão consoladora, tão bonita que é a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E no vídeo de hoje, como eu comentei, nós vamos estudar o princípio 22, e ele diz assim: o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Tem continuação? Tem. Os que se deixam dominar pelas más paixões e colocam todas suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproximam dos espíritos impuros, ao dar preponderância à natureza animal. Interessante que esse princípio ele traz um pouquinho do que nós conversamos no vídeo passado, né, da nossa responsabilidade, né? Então ele fala aqui o homem que vence essa influência para, né, o que pode acontecer com ele e o homem que se deixa dominar. E aproveitando eu dou as boas-vindas ao Wagner, ao Gustavo, sejam bem-vindos à noite de hoje, meus queridos amigos. E Wagner, como que você pode definir, né, começar essa definição desse princípio aí? A princípio, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia e boa madrugada, porque tem gente que de madrugada está acompanhando a gente. Fica à vontade, curta no momento que você quiser. Mas, a princípio, a definição disso parece ser contraproducente para o entendimento humano. Eu preciso me associar à matéria, mas preciso perder a influência da matéria para evoluir legal, para evoluir de uma forma satisfatória. Então, isso é um pouquinho complicado no início da nossa compreensão do Espiritismo. Mas vamos lá, nós falamos anteriormente nos princípios que é necessário a união do espírito à matéria para a sua evolução. Por quê? Tudo aquilo que nós tínhamos receio, tudo aquilo que nós tínhamos dificuldade de lidar na nossa vida, por exemplo, tem pessoas que têm muitos anos de vida e têm verdadeiro temor à matemática, por exemplo. Não suporta a matemática. E tem crianças em tenra idade que são apaixonadas por matemática e as possibilidades do universo matemático do que isso pode criar para ela. Então, quando eu, espírito, associo a matéria como uma fundamentação para auxiliar a minha evolução, acelerar o processo da evolução, como é que a nossa inteligência funciona? Na matemática, eu aprendo resolvendo problemas, resolvendo equações. E na vida, eu desenvolvo a minha inteligência resolvendo problemas, resolvendo as equações relacionadas à vida. Então, a faculdade de inteligência significa resolução de problemas novos. Quanto mais problema resolver, mais evoluído eu estou. Então, aí é importante. Os espíritos encarnados estão sob a influência da matéria. Mas essa matéria do corpo, eu já como espírito ou individualidade, eu influenciei no processo reencarnatório. Recebo dele a influência porque estou aqui agora encarnado. Porém, quando eu desenvolvo a minha inteligência e desenvolvo a minha moral no processo evolutivo, eu valorizo a matéria como instrumento para a evolução e não valorizo a matéria como elemento principal para a evolução. Ela só é mais uma ferramenta. Esse corpo é só mais uma ferramenta que eu devo amar, preservar, devo trabalhar muito em função da lei de conservação para aproveitar ao máximo o que essa equação matemática chamada corpo físico me proporciona. E a partir daí, conforme eu vou evoluindo, a influência
da matéria vai sendo diminuída, vai sendo abrandada em mim, porque eu valorizo mais a moral. O princípio continua falando a respeito das paixões, mas ele cita as más paixões. Necessário entender que no livro dos Espíritos, Kardec diz que as paixões são de nossa natureza. É da nossa natureza termos as paixões. A exacerbação das paixões é que são inadequadas para o processo evolutivo. A partir do momento que eu começo a compreender que eu tenho paixão por determinadas situações, determinadas áreas materiais, sexuais, sensuais, sucessivamente, eu vou aprendendo que depois de um tempo eu vou sofrer essa influência, mas acima de tudo eu as controlo e vou passar a dominar. Quando eu domino as más paixões, é porque eu estou aprendendo a exercer o domínio sobre a matéria. E quando for eu, então, um espírito muito mais evoluído, eu terei completo domínio sobre a matéria. Então, se for necessário formar um corpo muito mais evoluído, eu vou conseguir, porque exerço o domínio sobre a matéria. Então, essa condição desse entendimento é saber que andar no fio da navalha entre a matéria e a separação da influência material é um caminhar muito mais tranquilo, muito mais harmonioso. Eu não tenho que me cobrar, eu não tenho que ficar pedindo perdão toda hora. Eu tenho apenas que entender que eu tenho uma reta a seguir. Nos momentos de desvio, Deus me entende, mas vai dizer à minha consciência que eu serei responsável pelo uso das más paixões. Porque o que eu faço com as más paixões é usar a matéria para determinados prazeres e assim sucessivamente. O que eu chamava, talvez, de conquistas. As conquistas materiais nós temos direito. Nós temos direito de dar conforto à nossa família. Nós temos direito de saborear as conquistas materiais. Mas, a partir do momento que, então, eu tenho uma certa evolução, eu me separo dessa influência, sabendo que vou utilizar as benesses a contento, sem exacerbar, sem criar vícios, por exemplo, de consumismo e determinadas outras más paixões, porque eu também começo a compreender que o próximo também tem necessidades. A partir do instante que eu colaboro no entendimento da fé associada à razão e colaboro absolutamente para a minha evolução no cumprimento da responsabilidade da caridade, eu começo, então, a ter um entendimento satisfatório, que faz com que eu sinta a alegria de estar encarnado. Eu sinta a alegria de suportar determinadas paixões e de fazer o uso dessas más paixões como um grande alerta. Eu escorreguei no passado e agora quero aqui um fortalecimento, eu quero vencer tudo isso. Nós vemos que os grandes missionários que passaram pela Terra tiveram um confronto direto com as suas más paixões, que se não tiveram essas aqui na última existência que eles passaram por aqui, eles já tiveram no passado. E quando eles venceram as suas más paixões, começaram a exercer verdadeiro domínio sobre a influência que a matéria causa ao espírito. E então passando a influenciar a matéria de uma forma que podemos dizer que assim, com maestria, com calma, com regência, porque é um espírito que se torna evoluído a cada dia, a cada instante. Esse é o nosso futuro. Não quer dizer que nós que estamos fazendo essa atividade aqui, no grupo da Kardec, nós fazemos isso com maestria, nós fazemos isso com muito sofrimento, eu tenho certeza. Estou falando de mim, né? Os meus companheiros aí, que podem estar muito mais bem evoluídos do que eu, estão aí para me ajudar. Mas, com toda certeza, como a gente não consegue fazer sozinho, a gente se une em grupo, porque o meu pensamento sozinho vacila. Eu ainda dou ouvidos às minhas más tendências. E os meus amigos, falando com tranquilidade, com paz, com serenidade, me dão alertas para que eu me separe dessa influência, pelo menos momentaneamente, para reconhecer a valorização de tudo isso. Olha, Wagner, não é só você não, viu? Você falou por você aí, mas por mim aqui eu também posso dizer que o negócio vai indo meio aos trancos e barrancos, né? A gente vai pensando, a gente vai estudando, mas não é tão simples não dominar as nossas más paixões. Do jeito que você, né, como você comentou, né, o seu ponto, dá a impressão que, na verdade, a matéria, ela nos influencia o tempo todo e que nós estamos totalmente meio que interdependentes. Gustavo, aproveitando, né, para te dar as boas-vindas, de falar, né, olá para você, é isso mesmo? A gente tem essa interdependência da matéria durante todo o nosso caminho evolutivo?
Sim, então, a matéria, na verdade, ela é um instrumento para a gente conseguir evoluir, mas, ao mesmo tempo, ela é uma necessidade. A gente precisa ter esse contato, que nem você estava falando da influência que nós sofremos da matéria, a gente precisa ter esse contato com a matéria para nossa evolução. É através desse contato e do esforço que nós fazemos para superar as más influências que a matéria nos traz, que a gente vai evoluindo. Então, quando nós estamos na erraticidade, por exemplo, normalmente a gente estuda, a gente faz um levantamento sobre as nossas vidas anteriores, sobre o que a gente fez, que a gente poderia ter feito diferente e tal. A gente trabalha muito também, só que ali é tudo muito claro, é tudo muito mais simples, mais fácil, porque não tem a matéria. A matéria ali nos prejudicando, nos influenciando para algumas situações. Então, por exemplo, você não tem, como o Wagner está falando, o órgão sexual ali que te dá aqueles, como posso dizer, aqueles impulsos sexuais, por exemplo. Então, quando nós estamos encarnados, a gente sofre todas essas influências. Mas, como diz aqui o princípio que nós estamos estudando hoje, quanto mais a gente conseguir usar a matéria para o nosso bem, para o nosso proveito, melhor para a gente. Então, como Jesus dizia, né, nós temos que estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Então, a gente tem que usar toda essa ferramenta, toda a matéria como uma ferramenta, como um instrumento para a nossa evolução. E quanto mais eu conseguir conservar essa matéria em boas condições, mais tempo eu vou ter ela comigo, então mais oportunidades eu vou ter de exercitar situações usando essa matéria, mais oportunidades eu vou ter de acelerar esse processo. E esse período, ele é totalmente necessário para nós, porque nós precisamos disso para evoluir e usar a matéria para que a gente consiga passar por essas experiências. Então, é mais ou menos assim, uma analogia que a gente estava até conversando no nosso estudo anterior aqui, é mais ou menos um computador. Muitas pessoas hoje trabalham com o computador, por exemplo, ela fica o dia inteiro no computador, ela precisa do computador, mas ela não sabe exatamente como funciona o computador por baixo dos panos, ela não sabe como funciona a internet, mas ela precisa da internet para trabalhar, ela precisa da internet para desenvolver as funções dela. Mas ela não é a internet, ela não é o computador, ela não precisa estar intrinsecamente ligada ao computador o tempo todo, não. Ela só pode usar o computador, usar esse ferramental para o proveito dela, para exercer a atividade dela, só isso. Ela não precisa estar influenciada, estar conectada com isso o tempo todo, não. Ela pode ser inteligente e usar esse ferramental no tempo necessário, só isso. Então, acho que no momento que a gente conseguir ter esse controle maior sobre essa situação da matéria, a gente vai conseguir distinguir melhor as coisas, sabe? Então, a parte sentimental, a parte moral, a gente vai dar mais valor, a gente vai se esforçar muito mais para elas, e a matéria a gente sim vai usar, não tem como, ela sim vai nos influenciar, também não tem como, só que os efeitos dela a gente vai conseguir controlar melhor, a gente vai conseguir gerenciar melhor isso aí. E na verdade eu penso que à medida que nós vamos evoluindo, né, à medida que nós vamos nos depurando, né, como diz aqui no princípio, a gente passa a sofrer menos influência da matéria. Né? Não sei se seria esse domínio maior que nós teríamos sobre ela, que a gente não se deixaria influenciar. Até gostaria de perguntar para vocês qual é o pensamento de vocês sobre isso, né? Se a depuração, ela faz com que a gente tenha menos influência naturalmente ou se isso depende de nós. O que vocês acham? Aí quem se sentir à vontade a responder. Entenderam minha pergunta? Eu acho que o caminho traçado pela providência e previdência de Deus para cada um de nós é uma reta contínua que nos leva à purificação. Essa purificação do espírito, ela é mais ou menos como se fosse a purificação da química. Eu estou livre de, né? Um elemento puro está livre de outras influências. O espírito purificado está livre de outras influências que não aquelas que condizem com as leis de Deus.
Por isso que é difícil para nós. Poxa, quem é que cumpre a lei de Deus na atualidade aqui no planeta Terra? Se a maioria dos que estão na Terra cumprissem as leis de Deus, essa maioria não estaria na Terra, não precisava estar aqui. Estaria em outra condição. Então, eu vou e sintomaticamente eu me esforço. Quando eu me esforço e me purifico um pouco mais, e sintomaticamente a matéria deixa de exercer tanta influência sobre a minha individualidade, sobre nós espíritos. A matéria influencia a matéria, mas a matéria deixa de influenciar e esse espírito, então, mais purificado, vai tornando-se cada vez melhor. E as motivações, nós vamos sendo motivados pelas conquistas espirituais. As conquistas espirituais da purificação nos motivam, porque faz com que a gente seja mais alegre, compreenda melhor a Deus, compreenda melhor o mundo dos espíritos e passe a compreender um pouco melhor também as leis de Deus. Daí a gente não tem que obedecer à lei de Deus, tem que conhecer e aceitar as leis de Deus num processo muito simples de se estudar, mas muito difícil de se realizar. Entendi, bela fala. Obrigada pelo esclarecimento. Gustavo, pode? Acho que vai bem na linha assim, para ajudar a gente a entender, né? Acho que a analogia do computador, ela é muito boa ainda, sabe? É mais ou menos aquilo, assim, você usa o computador para as suas tarefas ali, para você estudar, para você trabalhar e tal, mas uma vez que você entende que aquilo ali é só uma ferramenta para fazer aquela atividade específica, você percebe que tudo o resto, você não precisa do computador. Então, você não vai ficar 24 horas por dia grudado no computador. Não, você vai ficar o tempo necessário para fazer aquilo lá no computador, porém, você vai saber que o que realmente importa é ficar tempo com a sua família, são as relações que você tem, é cuidar do seu corpo físico, é a sua parte moral, é você estudar, é você ter outras atividades que não necessariamente envolvem o computador. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A gente, à medida que a gente evolui, a gente consegue discernir melhor essas coisas, sabe? Do que realmente importa e do que é necessário, sabe? Entendi. Então, oi, Wagner, pode falar. Se me permite, só falar para o Gustavo uma coisa, e para você, para todos nós, né? Para todos que estão nos acompanhando. Essa relação de analogia com o computador é legal, porque assim, então nessa fala do Gustavo, eu percebo que a minha vida, se relacionando com a matéria, eu passo, no exemplo de analogia do computador, eu faço, então, um uso do computador, da vida, um uso mais seletivo e produtivo. Se é produtivo para mim a purificação. E eu valorizo o computador na medida daquilo que ele pode oferecer para a minha evolução. Eu uso a internet para o que serve e assim sucessivamente. Então, eu faço uso seletivo e produtivo para a minha purificação. Obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigado, Cris. Eu imagino, uma ótima analogia. Então, na verdade, é uma junção, né? Depende, sim, da nossa evolução, mas depende muito do nosso esforço também e da gente compreender qual é a verdadeira utilidade da matéria para nos auxiliar nessa caminhada, né? E é interessante a gente trazer isso, né? Essa como é que eu posso falar? Interdependência, essa ligação entre o espírito e a matéria, né? Porque ambos, né? A matéria faz parte da Trindade Universal, né? Então, ambos são criaturas de Deus, né? Ambas, né? Tanto o espírito quanto a matéria são criados por Deus, né? Então, nós, espíritos, precisamos da matéria e a matéria também. Na verdade, não é que nós só dependemos da matéria para a nossa evolução, a própria matéria depende do espírito, né, dos princípios inteligentes e tudo mais, para que ela consiga evoluir também, né? A matéria, ela não evolui, né? Aqui ela se transforma, né? O que evolui é a parte inteligente, somos nós espíritos, né? A gente usa a matéria para nós evoluirmos. A gente transforma a matéria, combina a matéria, muda os elementos químicos, tal, não sei o que, constrói tal coisa, e aquilo lá é que a gente usa para a nossa evolução. Mas, como você estava falando, sabe, são criações de Deus. Então, se Deus criou a parte inteligente, que somos nós espíritos, e a matéria, ele não ia criar as coisas ao acaso, não ia criar as coisas assim só porque não tinha mais nada o que fazer. Pelo contrário, né? Ele criou justamente para que tudo isso convergisse de alguma forma, sabe? Um fosse útil para o outro, um
ajudasse o outro. Os dois tivessem a sua utilidade, sabe? Não foi uma criação ao acaso, né? Pelo contrário. Nada do que Deus faz é ao acaso, né? Tudo é inteligentemente pensado, né? Em nossa inteligência suprema, ele pensa em todos os fatores. Você tem razão, me desculpa o mau uso das palavras que eu fiz, de falar que a matéria evolui. Não, na verdade, a matéria, ela depende do espírito para que ele possa transformá-la e utilizá-la para a sua própria evolução, para a evolução do espírito. Eu gostei da sua fala, Cris, quando você fala da interdependência. O universo todo está no fenômeno de interdependência, é conhecido. Galileu, no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, ele ressalta essa interdependência, mas ele dá uma notícia para a ciência absolutamente maravilhosa, e para nós espíritos também. Porque ele diz que, além da interdependência, todo o universo é solidário. As partículas, os átomos, as moléculas são solidários uns aos outros no processo de criação de Deus. Então, por isso é interessante a gente conhecer sempre a trindade: Deus, Espírito e matéria. Nós vamos caminhar milhões e milhões de anos pesquisando sobre isso e vamos descobrir em nós, Espírito, muitas situações fantásticas para compreender esse princípio. Vamos descobrir, então, que a causa de tudo, né, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus, é absolutamente cada vez mais fantástico, perfeito e maravilhoso, conforme eu também vou evoluindo mais. E daí, então, sobra para a gente a perspectiva da bem-aventurança, da benesse de Deus, que nos dá a matéria para colaborar com a nossa evolução. Então, vou lançar uma anátema aqui, baseado na doutrina. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos exercer um poder bastante interessante sobre a matéria, vamos perder tanta influência da matéria, que daqui a algum tempo, não sei quantos milhões de anos, mas nós vamos auxiliar os nossos entes queridos, os nossos espíritos amigos, nós vamos estar num posto de trabalho onde a gente manipula a matéria para auxiliá-lo a modelar um perispírito melhor para a sua reencarnação. Alguém fez isso conosco, e nós vamos fazer com outro. Então, essa interdependência não pode estar separada da solidariedade. Estamos nós aqui. Os três solidários uns com os outros, solidários com os corpos e solidários com tudo que existe no universo. E recebendo deles a mais perfeita solidariedade vindo de Deus. Verdade, eu fico até sem palavras. É fantástico isso, né? Porque a gente sempre vai estar trabalhando, então, né? Sempre vai ter trabalho, sempre vai ter, principalmente, oportunidade de ajudar, né? Oportunidade de fazer o bem. Eu acho que isso é muito Não muito vai ter aposentadoria espiritual. Poxa vida. Droga. Não, mas sabe que você estava falando da... Oi, desculpa, pode terminar de falar. Daqui a pouco não vai ter nem corporal. Tô brincando. Não, e você estava falando aí da solidariedade, né, de todo o universo, e não sei por que me veio um exemplo que, na verdade, né, você pensando na matéria agora, né, que toda a matéria, ela está ligada, né, então, por exemplo, todos os corpos de seres vivos hoje aqui no planeta, quando esses seres vivos, eles morrerem, a matéria vai se decompor, vai voltar para o solo e vai se começar. É como se fosse um ciclo, né? Então, o corpo de um indivíduo, de um ser vivo que já morreu, ele se decompõe, vai para o solo, fertiliza aquela terra que vai dar origem a novos seres vivos, que vai dar origem, né, a alimento para outros seres vivos. Então, realmente é um ciclo de solidariedade, vamos dizer assim, né? Tanto a parte do espírito auxiliando a matéria e todo o universo, mas também aqui, se a gente for pensar só na parte material, como tem essa solidariedade também, né? Que todos nós vamos voltar e vamos auxiliar o crescimento e o nascimento de outros seres vivos, né? Muito bem. É interessante que quando ele fala aqui da relação nossa para com os espíritos superiores e os espíritos impuros, ele deixa bem claro. Depende de quem? Depende de nós.
E Kardec explica no próprio Livro dos Espíritos, que quando diz assim, como é que eu faço para me livrar da influência dos maus espíritos? Associando-me aos bons espíritos. Como é que eu me associo aos bons espíritos? Buscando a minha purificação. Ah, mas eu não estou conseguindo me purificar. Então a gente estuda e trabalha em grupo para fortalecer a vibração, para receber o auxílio deles da mesma forma. E é para o lado que a gente tem que ir, né? A gente tem que se ligar a esses bons espíritos para que nós possamos nos melhorar, possamos, como o Gustavo falou, né, perceber, discernir qual é a utilidade do corpo físico, da matéria para nós, e que a gente possa cada vez mais nos desligar dessa matéria, né? Então vamos caminhando já para o final, gente. Gostaria de passar a palavra para o Gustavo para ele se despedir, falar. Do meu lado, só agradecer a todos que estão acompanhando a nossa série de vídeos aqui, espero que vocês não estejam muito assustados, porque todo vídeo a gente fala que a responsabilidade é nossa, né? E de fato é. Então, às vezes assusta algumas pessoas, mas de fato é, e isso, na verdade, se a gente encarar pelo lado bom, eu acho fantástico, acho maravilhoso, porque não depende de mais nada, depende de nós mesmos, dos nossos próprios esforços. Então, vamos tentar encarar isso como uma coisa boa, que vai ser mais fácil para a gente. Essa é a minha mensagem final aí. Valeu, pessoal. Com certeza, é assustador, mas é consolador ao mesmo tempo, né? Wagner, por... Assustador, porque eu sei o tamanho da briga que vai ser, né? Eu reconheço a minha condição, então, por isso, quando a gente tem muita dificuldade na solidão, quando nós estamos sozinhos, então, eu vou repetir, que a gente se associe a um grupo de estudo, que a gente se associe a um grupo de trabalho na caridade, porque esses momentos fazem com que a gente deixe de se sentir o último, deixe de se sentir tão pequeno, tão menor, e a gente vai fazer com que a valorização do grupo, quando a gente aprende a valorizar a cada indivíduo, a gente valoriza o grupo. E sendo parte integrante de um grupo, nós estaremos solidários, mais harmoniosos e capazes de, no momento de necessidade, falar: socorro, eu preciso da ajuda de vocês. Então, por isso, o meu agradecimento sincero a você, Gustavo, a você, Cris, ao Juliano, que está nos ouvindo, né, e colaborou muito conosco, e a todos que assistem os nossos vídeos, contribuindo muito mais do que imaginam pela solidariedade, então, do pensamento. Um abraço a todos. É isso aí, Juliano, obrigada. Ele está lá nos bastidores mais uma vez, né? Mas em breve ele vai estar de volta aqui com a gente. Agradeço o Gustavo, agradeço ao Wagner novamente pela presença, agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo. E lembro vocês, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, curtam e ativem o sininho para que vocês não percam as atualizações. Toda segunda-feira tem um vídeo novo com o estudo de um princípio novo. Tchau, gente. Obrigada.